Oi pessoal, eu sou o Zé e hoje a gente vai conversar sobre a História Sem Fim, do Michael Ende. A História Sem Fim ela foi publicada pela primeira vez em 1979 e a primeira tiragem dessa obra foi bastante pequena, mas a história acabou fazendo tanto sucesso e principalmente com a adaptação cinematográfica de 84 que ela fez um sucesso mundial. E na História Sem Fim a gente vai ser apresentado a um garoto de mais ou menos 10 anos de idade que é o Bastian Balthazar Bucks. Ele é uma criança meio fora do padrão, ele é gordo, ele é tímido, ele é um pouco covarde e ele sofre muito bullying na escola. E certo dia ele tá, acho que fugindo dos garotos que atazanam ele no colégio e ele vai se esconder dentro de uma livraria. Essa livraria que ele se esconde é um tanto misteriosa, tipo aquelas de cinema que a gente encontra vários livros antigos e ela só possui uma pessoa, que eu acho que é o dono dela, que é o Sr. Coriander. Esse senhor, ele tá lendo um livro e ele meio que tá querendo expulsar o Bastian dali porque parece que ele não gosta muito de criança. Mas o telefone toca e enquanto ele vai atender o telefone, o Bastian olha para aquele livro que o Sr. Coriander está lendo, ele meio que se sente muito atraído e hipnotizado por aquele livro e rouba o livro. O título desse livro é A História Sem Fim. E o Bastian, eu acho que ele se encanta por isso, porque ele é uma criança muito sonhadora, ele quer ficar sempre no mundo da fantasia, uma forma de fugir da realidade que ele sofre, né? E aí ele pega esse livro, ele leva para a escola dele e ele decide matar a aula, indo se esconder no sótão e folheando o livro. A partir daí a gente já começa a ver que essa história é um tanto diferente das outras, porque a gente está lendo um livro de uma criança que está lendo um outro livro. Então é um livro dentro de um livro. E esse livro que o Bastian está lendo conta a história de fantasia, que é um mundo que é sustentado por um único pilar, que se chama a Imperatriz Criança. Ela tem a aparência de uma criança, mas eu acho que ela não é literalmente uma criança. É só a forma que ela assume. E a Imperatriz Criança, ela está sofrendo de uma doença. E por conta dessa doença, parece que as estruturas de fantasia também estão um pouco abaladas. Isso dá espaço para o nada invadir fantasia. Isso mesmo, o nada. É como se fosse algo aproximado ao vazio, à depressão. Então é algo muito além do que a gente consegue explicar. É o nada. E à medida que ele vai consumindo fantasia, os sonhos, as histórias vão se acabando, vão se tornando nada. E é aí que nós somos apresentados ao provável salvador de fantasia, que é o Atreyu. Ele é uma espécie de índio guerreiro. Ele é de uma tribo que possui a pele escura, que é descrita como uma cor verde oliva. E ele e o seu cavalo Artax, que é como se fosse o melhor amigo dele, partem por fantasia em busca de uma cura para a Imperatriz Criança. Uma coisa também bem interessante no livro é que todas as edições de A História Sem Fim, elas foram impressas em páginas coloridas, quer dizer, as fontes coloridas. Então, vai ter partes das histórias que são impressas em verde e outras partes da história que são impressas em vermelho. É como se fosse um mapa para orientar a gente. Quando a gente está lendo as páginas em vermelho, a gente está dentro do mundo real, que é como se fosse o nosso mundo. E quando a gente está lendo as páginas em verde, a gente está dentro de fantasia. E a gente vai acompanhando o Atreyu passando por diversas aventuras, conhecendo vários personagens que são muito encantadores. E a gente também acompanha o Bastian acompanhando o Atreyu. Só que a gente vai percebendo que com o passar da história, parece que o Bastian ele vai tendo um certo envolvimento com a Atreyu e parece que ele consegue interferir dentro da história sem fim. E para quem assistiu o filme, sabe que o Atreyu ele vai conseguir encontrar essa cura para a Imperatriz Criança, que o Bastian ele vai ter uma relação com essa história, mas a história sem fim não acaba aí. Isso é só a metade do livro. O Michael Ende, ele era um escritor adepto a um movimento que era chamado de antroposófico, que era um movimento que estudava o homem do seu ponto de vista moral e intelectual. E além disso, o pai dele, ele fazia umas pinturas surrealistas, e a gente vai ver muito desse movimento dentro da História Sem Fim, principalmente na segunda parte. O que acontece? O Bastian consegue entrar dentro da história de fantasia. Isso mesmo, ele entra dentro do livro. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que o autor quis colocar dentro dessa história é que nós, seres humanos, precisamos da fantasia. A gente, às vezes, se prende tanto ao mundo real que fantasia acaba sendo consumida pelo nada. Mas a fantasia faz muito bem pra gente também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode apenas viver em fantasia, que é o que eu acho que se passa pela cabeça do Bastian. Ele estava tão infeliz com a vida real que quando ele consegue entrar em fantasia, ele consegue realizar certas coisas, que eu não vou falar aqui o que ele consegue realizar,
Ele quer ficar ali para sempre, ele quer esquecer a realidade, ele quer viver naqueles mundos de sonhos. Mas aí a gente consegue perceber também que não dá para viver apenas no mundo da fantasia, no mundo imaginário. Então, se vocês pegarem a capa do livro de A História Sem Fim, aquele símbolo das duas cobras mordendo uma a cauda da outra, tem muita relação e tem muito o que ser pensado. A gente precisa de um certo meio termo na nossa vida. Não pode ser tão ligado ao mundo real e a gente também não pode esquecer tanto da fantasia. E outro fato que eu gostei muito é que dentro da história, esses personagens que a gente vai encontrando durante a caminhada dos dois personagens, sejam Atreyu ou sejam Bastian, eles vão tendo a vida deles e a história deles também vai continuar. E o livro, ele termina num trecho bem interessante, que é meio assim. O personagem vai se despedir do Bastian, e aí ele vai fazer tal coisa. Mas isso é uma história que tem que ser contada em outra ocasião. E eles são personagens tão cativantes que quando você termina de ler e você vê que não vai mais encontrá-los, você fica pensando, poxa, o que será que aconteceu com aquele personagem? Dá vontade de escrever fanfic sobre eles, alguma coisa assim. E esses tipos de pensamentos que a gente consegue extrair de A História Sem Fim é que fazem que muitas pessoas não considerem apenas uma obra infanto-juvenil, mas também uma obra para todas as idades. Outra coisa interessante também que eu achei são os 3 personagens principais. Bastian, que é o garoto fora do padrão, o Atreyu, que faz uma referência à raça negra, e a Imperatriz Criança, que o pilar daquele mundo é um personagem feminino. E a gente consegue perceber também 2 formas de crescimento. O Atreyu e o Bastian são 2 crianças, acho que da mesma idade, mas a forma que o Atreyu cresce na história é como se fosse um crescimento mais, como posso dizer, tradicional, do tipo que ele passa por uma prova, um crescimento mais físico, ele passa por uma espécie de ritual, e a forma que o Bastian cresce é um crescimento mais interior, né, que ele enfrenta os medos dele, ele começa a se aceitar mais, ele começa a se amar, e a partir daí ele muda o comportamento dele no nosso mundo. E ao final das contas a gente vai perceber que o sem fim da história é a nossa imaginação. A nossa imaginação não tem fim. O que a gente pode criar com ela é inacabável. O autor, ele te coloca dentro de um mundo fantástico que você entra nele e fica, como assim? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso funciona dessa forma? Mas a partir do que a gente conhece da nossa sociedade, da nossa base, da nossa estrutura, a gente consegue compreender os acontecimentos daquele universo de uma forma consciente, de uma forma crítica, e a gente traz muita coisa para nossa vida também. E para quem gosta de uma literatura clássica, a gente percebe que vários outros personagens da nossa literatura, eles também foram consumidos pela fantasia em excesso, como por exemplo a Madame Bovary, que leu tantos romances, que imaginava que a vida seria aquela coisa romântica, que os amores seriam aqueles amores flamejantes, que nunca acabariam, ou como Dom Quixote, que também... coitado. E eu acho que é por todos esses questionamentos pertinentes que a gente consegue tirar de várias situações do nosso mundo, é que essa obra, que vai fazer 40 anos ano que vem, continua tão cativante. Claro, e tem um filme, né? A História Sem Fim. Esse aqui é o Blu-ray que o Fernando comprou um mês retrasado pra gente assistir. E foi por rever o filme que eu me interessei em comprar o livro. Na verdade, eu não comprei o livro, eu aluguei na biblioteca. Em ler o livro e fiquei encantado. O Michel Ende, ele não gostou muito da história do filme, ele disse que a história não conseguiu passar o que ele quis com a leitura, com o que ele escreveu. Realmente eu concordo com ele. Esse primeiro filme, ele tem só a primeira parte da história. O filme 2, ele conta a segunda parte da história. E o filme 3 já não tem muito nada a ver. E tem aquele dragãozinho fofo, que é o Fuxu no livro, né? Mas eu acho que no filme ele foi chamado como Falcor, né? Que lembra muito a nossa cachorrinha, adora. Ó, ela vai aparecer aqui, ó. Gente, né, a cara dela. Ó, a cara do Fuxu. É, meu dragãozinho. Mas então é isso, gente. Se vocês acham que eu esqueci de comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Digam a impressão de vocês sobre o livro A História Sem Fim. Vejam o cachorro, dê um like pro cachorro, se inscreva no canal pelo cachorrinho, né, adora. E até a próxima. Tchau.